Começou uma furadeira aqui no vizinho. Bom dia, queridos amigos, todos bem-vindos. Mais uma vez juntos nesse sábado, hoje, 2 de maio de 2020, às 9 horas, o grupo Amigos da Fé, da Associação Espírita Mariano do Nascimento, do bairro Lagoinha, da cidade de Ribeirão Preto, São Paulo. Agradecemos a você que está aí nos acompanhando, sempre envolvendo cada dia mais e mais pessoas aí. Então, nossos agradecimentos aí da semana passada, os 1.250 pessoas que nós alcançamos, né? 18 compartilhamentos, 592 visualizações. Agradecemos a todos aí que estão conosco. Caso ocorra alguma queda de conexão e transmissão, não desistam, entrem novamente. Fica tudo gravado na página do Mariano. Compartilhe com as pessoas queridas para terem acesso a esse momento especial. Aqui na live, mande o seu nome, a cidade e bairro, independentemente da sua religião ou local que frequenta. Todos já pegaram aí o seu copo com água? Tá? Reserve o copo com água, né, para a gente tomar ao final da reunião
bem como a sua jarra ou a sua garrafa com água, para tanto o copo quanto a garrafa, né? Essa água toda vai ser fluidificada pelos espíritos aí de luz. Para um atendimento especial, mentalizem ou escrevam no papel o nome completo e o local que essas pessoas que estão necessitando de atendimento sejam atendidas pela espiritualidade, que fará esse atendimento principalmente a esses mais necessitados aí. Então, escreva num pedacinho de papel, mentalize o nome, o local dessas pessoas, para que elas sejam atendidas também pela nossa espiritualidade maior. Continuamos pedindo apoio aos mentores da casa em nossas orações, aos trabalhos, aos trabalhadores e aos frequentadores da unidade ali da Max João, né, que está com as suas portas totalmente fechadas aí, sem nenhum trabalho virtual e nada disso, e nem presencial, ali da rua Albuquerque Lins. Então, nossa intenção, as nossas orações a todos esses trabalhadores, né, aos frequentadores ali do Max João. Agora eu convido aí a Thaís para as orientações dos 4 caminhos de luz. Prestem bastante atenção, né? Fiquem atentos. Nós já falamos algumas vezes aqui sobre os 4 caminhos de luz e às vezes as pessoas ficam um pouco perdidas. Recebemos algumas solicitações, né, para maiores esclarecimentos. E a Thaís, que é uma das pessoas que faz o atendimento fraterno, vai prestar os esclarecimentos. É com você, Thaís. Bom dia a todos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu vou falar um pouco sobre os 4 caminhos de luz. Nas nossas palestras, a gente sempre fala de fazer a oração do copo d'água, fazer a oração do sono útil, mas talvez muitos não saibam como devem ser feitas ou o que é e para que serve. São coisas simples que estão dentro dos 4 caminhos de luz, que são a oração do copo d'água, a oração do sono útil, o passe e o evangelho no lar. A oração do copo d'água e a oração do sono útil a gente deve fazer diariamente, sempre antes de dormir. Na oração do copo d'água a gente precisa de um copo d'água e pedir com todo o seu coração para que seja depositada nessa água enquanto você dorme tudo o que você precisa para o seu bem físico, mental e espiritual. Coloca o copo do lado do seu criado mudo, né, ali na cabeceira da sua cama. Ai, Thaís, eu não tenho criado mudo no meu quarto. Não tem problema, põe lá na cozinha. O importante é você fazer essa oração. Após a oração do copo d'água, você faça a oração do sono útil, pedindo para que, enquanto o seu corpo físico esteja ali repousando para um novo dia, né, esteja se abastecendo de forças para iniciar um novo dia, que o seu sono seja um sono tranquilo, né, que se você tiver em sonhos, seus sonhos sejam em lugares bons, edificantes, que seja auxiliando o próximo ou adquirindo conhecimento. Isso vai fazer com que o seu sono seja tranquilo. Ao acordar, no dia seguinte, a primeira coisa que você vai fazer é agradecer pelo seu dia, que está se iniciando nesse momento, pela sua vida, pegar o copo com água que você pediu na noite anterior e agradecer por tudo que foi colocado ali. Você agradece e bebe essa água. Continuando nos 4 caminhos de luz, nós temos o passe, que diante dessa pandemia momentaneamente está suspenso, fisicamente ali no nosso centro, mas as orações elas são muito bem-vindas e contribuem para que você fique bem. E o importante para que seja feito ao menos uma vez na semana é o evangelho no lar, com o evangelho segundo o Espiritismo. Não, Thaís, mas eu não tenho o evangelho. Não tem problema, faça com a Bíblia até você adquirir o seu evangelho segundo o Espiritismo. Ele é feito uma vez na semana, você vai escolher um dia da semana e um horário. Aqui em casa nós fazemos às 9 horas da manhã todo domingo. Então você convida as pessoas que estão na sua casa para fazer junto com você. Se elas não quiserem fazer, não tem problema, faça você. Né? Isso serve para harmonizar o ambiente do seu lar, trazer boas energias e ajudar na proteção de todos. É simples, você pode fazer o Evangelho no Lar em sequência,
seguindo os capítulos ou abrindo aleatoriamente. Faça uma oração do Pai Nosso inicialmente para agradecer por esse momento na sua casa do Evangelho, com as suas palavras, coisas simples, não precisa ser nada muito complicado, é algo simples, como Jesus. Jesus sempre foi simples. A gente faz a leitura. Se você estiver com mais pessoas ali com você nesse momento, debata com elas a reflexão dessa passagem que você abriu no Evangelho. Terminou? Agradeça por esse momento. Esqueci de uma coisa. Sempre que você for fazer o Evangelho no lar, não esqueça também de colocar um copo d'água ou até mesmo uma jarra d'água. Após o Evangelho, quem participou bebe um pouquinho d'água para continuar a semana muito bem. Colocou na garrafa? Põe a garrafa na geladeira e vai tomando essa água durante a semana. Certo? Qualquer dúvida, só mandar um recadinho pra gente lá na página do Face. Um bom sábado a todos. Agora, entremos em vibração e prece, formando uma grande corrente de luz, fé e esperança. Respirem fundo. Vamos nos acomodando, entrando num clima de serenidade. Neste momento difícil, necessitamos cada vez mais de paciência, equilíbrio e sabedoria para entender e aceitar e superar as dificuldades. Vamos espalhar a luz divina, irradiando amor, saúde e paz para a humanidade. Convido a Tânia para fazer a prece de início da reunião. Tânia, é com você. Bom dia. Prece para o começo da reunião. Rogamos ao Senhor Deus Todo-Poderoso enviar-nos bons espíritos para nos assistirem, afastar aqueles que possam induzir-nos ao erro e dar-nos a luz necessária para distinguirmos a verdade da impostura. Afastai também os espíritos malfazejos, encarnados ou desencarnados, que poderiam tentar lançar a desunião entre nós, e com isso desviar-nos da caridade e do amor do próximo. Se alguns procurarem penetrar neste recinto, fazei que não encontrem acesso em nossos corações. Bons espíritos, que vos dignais vir instruir-nos, tornai-nos dóceis aos vossos conselhos, afastai-nos de todo pensamento de egoísmo, de orgulho, de inveja e de ciúmes. Inspirai-nos a indulgência e a benevolência para com os nossos semelhantes presentes ou ausentes, amigos ou inimigos. Fazei, enfim, que pelos sentimentos que nos animarem, possamos reconhecer a vossa salutar influência. Dai aos médios que encarregardes de nos transmitir os vossos ensinamentos, a consciência da santidade do mandato que lhes é confiado e da gravidade do ato que vão praticar, a fim de que os façam com o fervor e o recolhimento necessário. Se estiverem entre nós pessoas que foram atraídas por outros sentimentos que não o do bem, abrir os seus olhos à luz e perdoai-as, como nós a perdoamos. Se vierem com intenções malfazejas, pedimos especialmente ao Espírito da casa, nosso guia espiritual, para nos assistir e velar por nós. Bom dia a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Todos aqueles que já nos acompanham, tanto nas nossas reuniões presenciais, né, antes da pandemia, e agora nessas últimas semanas que a gente tem feito as nossas lives todo sábado de manhã, e principalmente aqueles que estão vindo pela primeira vez, estão nos acompanhando pela primeira vez, nos momentos de oração, de estudos da doutrina espírita, mas mesmo aqueles que não são espíritas também sejam muito bem-vindos, os católicos, os evangélicos, etc. Nós vamos dar continuidade, como fazemos todo sábado, aos estudos do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Através da codificação que o Allan Kardec fez, de momentos principais
da vida de Jesus, dos ensinamentos principais que Jesus nos passou. A gente faz um estudo sequencial, capítulo a capítulo, item a item, e atualmente nós estamos no capítulo 14, que é honrai vosso pai e vossa mãe. Nós dando sequência, hoje o título do nosso item é parentesco corporal e parentesco espiritual. Então ele vai fazer uma analogia comparando os graus de parentesco, tanto consanguíneo quanto o espiritual. Então vamos lá. Os laços de sangue não determinam necessariamente os laços espirituais. O corpo gera o corpo, porém o espírito não é gerado pelo espírito, porque já existia antes da gestação do corpo. Não foram os pais que geraram o espírito de seu filho. Eles apenas forneceram um corpo carnal. Além disso, devem ajudá-lo ao seu desenvolvimento intelectual e moral para fazê-lo progredir. Então, o que ele quer dizer aqui é que quando os pais concebem, né, o filho, ele só é feita a geração do corpo carnal. A parte espiritual é a cargo de Deus. Deus é que guia o espírito para que ele seja encarnado naquele momento que ele foi concebido. Continuando. Os espíritos que encarnam numa mesma família, principalmente como parentes próximos, são quase sempre ligados por laços de simpatia, unidos por relações anteriores, que são demonstrados na afeição mútua durante a vida terrena. Pode acontecer também que esses espíritos sejam completamente estranhos uns aos outros, separados por antipatias igualmente anteriores, que se manifestam por suas aversões na terra e elas servirão de provação entre eles. Então, o que está querendo dizer é que mesmo dentro de uma família, né, de parentesco, irmãos, pai, mãe, filho, você pode ter a aversão. Por isso que em muitas famílias existem os problemas, né, interiores de convivência, de brigas, né, de desentendimentos, justamente por isso, porque a carga, apesar de ter sido gerado dos mesmos pais, a carga espiritual é completamente diferente. Então, de repente, como o Espiritismo nos ensina que passamos por várias encarnações, então, talvez esses espíritos, mesmo como irmãos carnais, em outras vidas, foram algum inimigo ou que estão aqui unidos para que eles possam se reunir novamente, ter um entendimento e evoluir como espírito. Portanto, os verdadeiros laços de família não são os da consanguinidade, mas sim os da simpatia e da afinidade de pensamentos que unem os espíritos, antes, durante e depois da encarnação. É assim que dois seres nascidos de pais diferentes podem ser mais irmãos pelo espírito do que se o fossem pelo sangue. Então, aqui ele quer dizer ao contrário do que eu expliquei, que dois espíritos, né, distantes, que se conhecem durante a vida, né, como amigos ou conhecidos, e que passa a ter uma amizade, uma afinidade grande, esses espíritos podem ter sido em outras vidas, né, irmãos ou marido e mulher, ter tido um relacionamento de amor e de carinho mais fraterno. Por isso que às vezes a gente encontra pessoas que a gente diz que aquela pessoa é uma alma gêmea, né? Então ela tem mais simpatia, mais amizade, mais proximidade do que irmãos, do que pais e filhos. Eles se querem, se procuram, sentem prazer em estar juntos, enquanto dois irmãos consanguíneos
podem repelir-se, como, aliás, se vê todos os dias. Questão que só o Espiritismo pode explicar pela pluralidade das existências. São as várias encarnações que passamos. Há, portanto, duas espécies de famílias: as famílias por laços espirituais e as famílias por laços corporais. As primeiras, duráveis, se fortificam pela purificação e prosseguirão no mundo dos espíritos, por meio das muitas migrações da alma. Então, aqui, como há essa proximidade e essa família espiritual, então, esses espíritos vão se reencarnando sempre com a proximidade, sempre se atraem, né, numa mesma família para dar continuidade a essa família espiritual. E as segundas são frágeis, como a própria matéria. Acabam com o tempo e muitas vezes se desfazem moralmente, já na existência atual. Foi isto que Jesus quis ensinar naquele momento, dizendo aos seus discípulos: eis minha mãe e meus irmãos, ou seja, minha família pelos laços de espírito. Pois quem quer que faça a vontade de meu Pai, que está nos céus, é meu irmão, minha irmã e minha mãe. A hostilidade de seus irmãos está claramente expressa no relato de São Marcos, que diz terem eles a intenção de prender Jesus sob o pretexto de que estava fora de si. Jesus, informado da chegada de seus parentes e sabedor do que pensavam a seu respeito, aproveita a oportunidade para transmitir aos seus discípulos o ensinamento sobre o ponto de vista da família espiritual. Eis meus verdadeiros irmãos, e como sua mãe se achava entre eles, generaliza o ensinamento. Não devemos de nenhuma forma entender, entretanto, que sua mãe, segundo o corpo, não lhe era nada como espírito, ou que tinha por ela indiferença. Sua conduta, em outras ocasiões, comprova suficientemente o contrário. Então, o que Jesus tenta passar aos discípulos e passa para nós também, é justamente isso, de que os laços de família espirituais são muito mais fortes. Mas não quer dizer com isso que ele não tinha uma relação de família espiritual com a mãe dele ou com os irmãos. Talvez eles tinham um distanciamento maior do que o que Jesus quis dizer em relação aos discípulos ou às pessoas que seguiam a Jesus. Ele quis dizer que os laços espirituais dessas pessoas talvez fossem mais fortes do que os dos seus próprios irmãos. Então, essa lição é muito esclarecedora, né? O Espiritismo nos traz essa revelação, porque às vezes a gente pensa, por que aquele meu irmão, a gente não se entende, a gente briga? Por que aquele meu filho não respeita a mãe, não respeita o pai? Ou vice-versa, o pai não consegue ter uma relação íntima ou próxima de um filho. Então, o Espiritismo isso nos explica, né? Que das várias encarnações que tivemos para trás, possamos ter sido inimigos ou tivemos divergências lá atrás, e Deus nos une para que possamos evoluir, nos aproximar, perdoar o nosso irmão, perdoar através de um laço consanguíneo de família. Então, o estudo hoje foi engrandecedor, espero que todos tenham compreendido. E agora eu convido ao José Manuel para que ele faça o segundo estudo de hoje, que é sobre o livro Minutos com Chico Xavier. É com você, José Manuel. Bom dia a todos. Vamos dar sequência, então, ao livro Minutos com Chico Xavier, de José Carlos de Luca. Hoje com o tema Em Busca da Paz. Um tema bastante pertinente, né, para os dias que estamos vivendo hoje. A pandemia, ela já é uma realidade, né, que nos faz hoje lidar com o confinamento, né, com a quarentena, e com isso as suas consequências. Consequências essas que roubam a nossa paz, né? Um exemplo dessa
dessa consequência seria a ansiedade. Né? Ansiedade em que estamos vivendo hoje, de pensar no próximo dia sem mesmo ter acabado o próprio dia que estamos vivendo. Não é verdade? E a lição nos traz hoje como lidar com essa situação e como buscar essa paz novamente. Né? E eu peço a licença de todos para realizar a leitura. A paz resulta do equilíbrio e não da inércia. Joana Angélica. O mundo espiritual nos brinda com um precioso ensinamento. Estamos todos em busca da paz. Mas onde encontrá-la? A lição de Madre Joana Angélica afirma que não a encontraremos na inércia. Muitas vezes procuramos em vão pela paz nos campos da ociosidade. Para muitos, ter a paz é não ter obrigações a cumprir, é não ter parentes a suportar, é não ter que trabalhar ou estudar, é não se defrontar com qualquer espécie de desafio. A lição espiritual é clara ao nos afirmar que a paz não vem do comodismo, da inércia, da inatividade. Quem permanecer nesse estado por muito tempo encontrará não a paz, mas sim intensa perturbação interior. A paz nasce do equilíbrio e equilíbrio pressupõe a ideia de movimento ordenado de nossas forças. Nem ociosidade, nem assodamento. Nem tão depressa, nem tão devagar. Vamos assim refletir sobre a maneira como estamos nos comportando na vida. Estou me movimentando em busca das minhas aspirações ou estou na inércia? Temos nossos sonhos, porém, muitos estão de braços cruzados. Se estiver de fato lutando, devo me questionar se o movimento com equilíbrio. Estou fazendo o que é preciso ser feito? Não passei no exame, mas será que estudei o suficiente? Ninguém me ama, mas será que estou sendo uma pessoa amável? Ninguém me compreende dentro de casa, mas será que eu aceito as pessoas de minha família como elas são? Dizem os amigos espirituais que a paz somente é possível quando temos a consciência do dever bem cumprido. Será que podemos colocar a cabeça no travesseiro e dormir em paz? Muitos, porém, não vivem em paz porque estão em um movimento exagerado, apressado, estressante. Não vivem a recomendação de Jesus, que é o seguinte: não fiquem preocupados com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã trará as suas próprias preocupações. Para cada dia bastam as suas próprias dificuldades. Quanta paz nós sentiríamos se nos ocupássemos de corpo e alma com as tarefas de cada dia. Estaríamos tão compenetrados com as experiências de cada minuto que não teríamos tempo para as inúteis preocupações com o amanhã. Evitaríamos muitos distúrbios de ansiedade, pânico e fobias com essa orientação de Jesus. Desse mesmo Jesus de quem não ouvimos as lições, mas à frente de quem estaremos ajoelhados amanhã, pedindo que nos dê um pouco de paz no coração. Que com essa lição todos tenham a paz que estão buscando em todos os corações. Que assim seja. Um bom dia a todos. Até a próxima. Bom, depois desses dois estudos engrandecedores, né, possamos aprender um pouquinho, nos situar e refletir bem sobre esses dois temas que foram apresentados. E agora, para dar prosseguimento, vamos todos com bastante energia, com bastante concentração, realizar a oração a Bezerra de Menezes. Oração a Bezerra de Menezes. Nós te rogamos, Pai de infinita bondade e justiça, as graças de Jesus Cristo, através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros. Que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo aos que desejarem conhecer a verdade e assistindo a todos quantos apelam ao teu infinito amor. Jesus, divino portador da graça e da verdade,
estende tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem, o despenseiro fiel e prudente. Faze, ó divino modelo, através de tuas legiões consoladoras, de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta as tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Santos Espíritos, dignos obreiros do Senhor, derramai as graças e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz e do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. Silvia, com você. Tudo bem, pessoal? Orações magníficas. Não vamos deixar de perder a nossa concentração. Manter-nos concentrados. Estamos aí presentes com mais de 53 pessoas aí. E depois, ao final, a gente vai dar um recadinho aí para vocês. Eu vou agora, sob a orientação do seu Miguel, tá, fazer a oração nossa, de Chico Xavier, tá, para que nós continuemos nessa vibração espiritual. Senhor, ensina-nos a orar, sem esquecer o trabalho, a dar sem olhar a quem, a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar, seja quem for, a progredir sem perder a simplicidade, a semear o bem sem pensar nos resultados, a desculpar sem condições, a marchar para frente sem contar os obstáculos, a ver sem malícia, a escutar sem corromper os assuntos, a falar sem ferir, a compreender o próximo sem exigir entendimento, a respeitar os semelhantes sem reclamar consideração, a dar o melhor de nós, além da execução do próprio dever, sem cobrar taxas de reconhecimento. Senhor, fortalece em nós a paciência com as dificuldades dos outros, assim como precisamos da paciência dos outros para com nossas próprias dificuldades. Ajuda-nos para que a ninguém façamos aquilo que não desejamos para nós. Auxilia-nos, sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será, inviavelmente, aquela que cumprir seus desígnios, onde e como queiras, hoje, agora e sempre. Assim seja. Seu Miguel, nosso abraço aí ao senhor. Eu estou manifestando, em nome, acho que de todos do grupo e a todos que conhecem o grupo Amigos da Fé, mais uma vez, uma mensagem aí inspiradora e que nos traz valiosíssimos conhecimentos. E para não perder o costume, já que estamos falando do seu Miguel, nosso dirigente, do grupo Amigos da Fé, vamos lá para o Evangelho de Chico, que sempre
nos traz grandes ensinamentos aí, e sempre sobre a orientação de São Miguel. Vamos lá ao sorteio. Sorteando a página. É o item 145. A indicação para o Nobel da Paz nasceu da bondade de amigos generosos, sem que por mim mesmo me reconheça detendo méritos para qualquer honraria. Sem qualquer experiência de ordem política e respeitando na política uma das mais altas ciências do mundo, por envolver interesses comunitários. Não posso imaginar o que seria possível fazer se não me fosse imposto determinado encargo representativo. Creio, no entanto, que a distribuição do trabalho, sem obstáculos de idade ou condição física para o acesso às atividades profissionais e a obrigatoriedade da escola gratuita, pelo menos em se tratando das bases de ensino primário, as comunidades infanto-juvenis poderiam colaborar decisivamente na erradicação da pobreza e do analfabetismo no campo da nossa vida coletiva. Essa mensagem de Chico, né, quando indicado ao Nobel da Paz, primeiro, a sua eterna e grande humildade. Se fosse qualquer outro de nós, já subiria a cabeça, como diz o outro, né? Já ia estar se achando que é o melhor dos melhores, e ele sempre na sua singela e simples humildade, pedindo sempre aos outros que os governantes, e por isso as nossas orações também aí destinadas aos nossos governantes, e ele pedir para investimento na educação. Só dessa forma que nós podemos equilibrar a vida aí, que isso poderia erradicar aí a pobreza e as desigualdades sociais. Mais uma grande lição aí do nosso livro, né, do Evangelho segundo Chico. Agora passo a palavra aí ao Álvaro para a prece de concentração. É com você, Álvaro. Vamos todos agora unidos, num só pensamento, numa só energia, apesar do distanciamento ainda que estamos, nós vamos nos acomodar melhor na cadeira, nos aconchegar na poltrona, que todos sejam muito bem-vindos à nossa escola da alma. Vamos fechar nossos olhos, nos concentrar, respirem bem fundo e vamos pedir juntos que os espíritos de luz nos envolvam. Que essa manhã de sábado seja restauradora e que possamos respirar juntos a energia divina. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações, que esteja dentro da nossa casa, para que haja paz entre nossos familiares. Vamos imaginar a nossa casa. Passeie pelos seus cômodos, pedindo aos espíritos de luz que ajudem a fazer uma limpeza espiritual e que eles estejam sempre lá, dando proteção para a nossa família. Agora, vamos imaginar o ambiente do nosso trabalho e pedir proteção a todos os que trabalham naquele lugar.
Que a paz de Jesus nos ensine a perdoar, que saibamos transmitir a serenidade e que possamos nos deixar umidificar por Deus. Obrigado pelo dia de hoje, obrigado por esses momentos que passaremos juntos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja, Senhor. Graças a Deus, graças a Deus. Depois desse momento de concentração, de energias trocadas, vamos agora todos com bastante afinco, com bastante fervor, vamos cantar juntos a música Quanta Luz. Quanta luz nesse ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Enche os nossos corações, né? Inspira nossa alma e muita energia. Vamos pegar agora o nosso copo com água e agradecemos à espiritualidade por nos orientar e nos proteger nesse momento tão difícil que passamos.
Assim seja. Lembrem-se também que a garrafa ou jarra que vocês aí reservaram também está fluidificada. Durante a semana, ofereçam aos seus entes queridos, a todos os seus familiares, várias vezes ao dia, conforme a água for terminando, for diminuindo, tá? Que vocês podem ir completando quantas vezes for necessário durante a semana. Não esqueçam de tomar água aí, pelo menos, no mínimo as 3 vezes por semana, né? Um copinho de água, tipo de manhã, na hora do almoço, à noite, ou assim que você sentir essa necessidade, ouça o seu coraçãozinho aí, né? E ofereça também aos seus familiares. Passo a palavra aí ao Álvaro para suas considerações finais aí, os seus agradecimentos. É com você, Álvaro. Gostaria de agradecer a presença de todos. Agora há pouco estivemos com mais de 50 pessoas conectadas ao vivo conosco, assistindo a nossa live juntinho de nós, nos passando energia, nos passando todo o calor humano, mesmo que à distância, mas pode ter certeza que essas energias chegam aqui para mim, para o Silvio lá na casa dele, nos dando essa força para estarmos aqui todo sábado, né? Realizarmos nossas orações, nossos estudos e deixar transbordar um pouquinho mais desse poder e dessa energia de Deus dentro dos nossos lares. Vamos todos, mais uma semana pela frente, iniciando. Um pouquinho mais de paciência. Acredito eu, tenho essa fé que logo essa pandemia vai passar, mas vamos continuar com as nossas orações, pedindo a Deus que abençoe, principalmente, todas as pessoas que estão na linha de frente, nos hospitais, os enfermeiros, os médicos, todos os cientistas, né, que estão lutando e tentando desenvolver tanto equipamentos de proteção, equipamentos respiradores, quanto os estudos para as vacinas futuras. Vamos todos ter uma ótima semana. Como o Silvio falou, usar a água que foi fluidificada para o restante da semana. Não esquecendo, como a Thaís orientou, de fazermos a oração do copo d'água à noite, o sono útil, o evangelho no lar, que são ferramentas, vamos dizer assim, importantíssimas que Deus nos dá para que possamos atrair sempre os bons espíritos para perto de nós, para dentro do nosso lar, nos dando proteção e fortalecimento. Que todos tenham uma ótima semana. Um abraço aí para o seu Miguel. Fiquem em paz, fiquem com Deus. Boa semana, um abraço para todos. Muito obrigado, Álvaro, né? Além de irmão de sangue, irmão de fé. Agradecendo também aí ao Flávio na retaguarda, né? E todos os colaboradores aí, Thaís, a Lurdinha, a Luciene, minha esposa. Mas não posso deixar também, como o Álvaro bem disse, a gratidão que a gente tem a todos vocês. Vocês não imaginam a energia que chega aqui e eu espero que esteja chegando aí também à casa de vocês. Como o Álvaro disse, mais de 50. Em vários momentos eu observei agora, presente, 53, tá? Marinês aí mandou seu recado, gratidão, né? A Rosana, a Célia de Campinas, Luciene, a Abadia deu 2 recadinhos aqui, fantástico, né? Primeiro, parabéns a Thaís aí pelas orientações e o trabalho abençoado. E também com tanta energia positiva, ô Abadia,
é realmente abençoado, né? E que a sua casa também e você seja abençoado. A Vera Lúcia, o Carlos e a Jane de Cravinhos, Ana Lúcia, a Lurdinha, né? Tá trabalhando lá e tá acompanhando aí na live e tal, postando. Janaína, a Helena também deu enormes felicitações, aí agradeceu muito as orientações que a Thaís fez, também achei que foi excelente. Emília, a Marta, Nair de Brodowski, está com toda a família lá, a Dulce Pagano, Rosângela, Regiane, Maria da Penha, lá em São Paulo, a irmã da Lurdinha. Aí a família toda está aí, hein, assistindo, é isso mesmo, legal. José Violante, o Valdir, Mariana, acho que é isso por enquanto aí. A Marinês, gratidão. Então, agradecendo a todos vocês que estão aí conosco. Mas não vão embora, não, que eu tenho mais um recadinho aí. Vamos lá. Primeiro, a arrecadação de alimentos. Ó, estamos a todo vapor. Maio já iniciou, dia 2 hoje. Então, nós vamos repor, né, os estoques aí para doação de alimentos. Tá? Temos 3 postos de coleta. As nossas instalações lá estão fechadas, da Lagoinha, mas na Note Center Notebook, na Albuquerque Lins, ali no Jardim Paulista, está aparecendo aí na tela para vocês. A Ribershine, da rua de Niterói, pertinho aí do centro da Lagoinha. E a Plugme, na torre do Shopping Guatemi. 3 pontos de coleta aí de todos os alimentos, roupas, né? Tudo que você puder doar, né? A gente agradece muito, muito, muito aí. Contamos com todos vocês aí. Temos que lembrar também da contribuição mensal, você, frequentador aí da casa, né? Lembre-se que nós contamos muito com a contribuição mensal. Não esqueçam de fazer o depósito no Mariano do Nascimento, tá passando a conta aí. Isso, os dados estão aparecendo na tela, tá? E você que gostaria de fazer qualquer tipo de doação voluntária aí, qualquer valor, tá? Contribua para auxílio aí da casa, né? A gente mantém um grupo de atendimento aí aos mais carentes, são mais de 70 famílias, então a gente precisa continuar com esse auxílio, principalmente nesse momento tão difícil. E agradecer a todos vocês aí pelo sucesso na venda das massas aí. Todo mundo que colaborou, que, né, de alguma forma. E um agradecimento especial aí também aos colaboradores, a quem trabalhou lá no dia. Né, nossos parabéns aí por mais uma ação aí da venda das massas. Eu fico por aqui. Agradeço mais uma vez todos vocês. É muito bom. Não vejo a hora que chega sábado para a gente poder se reunir, né, programar, e tomara que a gente tenha conseguido levar, o grupo Amigos da Fé tenha conseguido levar a palavra, né, do nosso Senhor Jesus Cristo a todos vocês aí. O meu abraço a todos e, com certeza, sábado que vem estaremos 9h da manhã, no site, no Facebook, aí da página do Facebook do Mariano do Nascimento, que você encontra aí o nosso link e que você possa ouvir não só a nossa palestra, né, e assistir a nossa palestra do sábado de manhã, como outros grupos também fazem trabalho parecido com o nosso, levando as mensagens aí, né, da espiritualidade. Um abraço a todos, fiquem com Deus e força e fé até o final dessa pandemia. E depois dela também, né, gente? Sempre com fé e pensamento positivo. Um abraço.